E aí galera, beleza? Eu vou explicar para vocês aqui, né? Na nossa aula de hoje, a gente vai mexer com a viga senoidal, beleza? Nós vamos calcular aqui, né? Os esforços, né? Nós vamos determinar aqui, né? Para uma viga biapoiada, as reações de apoio, né? E os diagramas dos esforços solicitantes. Aí, nesse caso aqui, a gente vai ver da viga senoidal, beleza? Essa aula aqui foi a aula de terça-feira da semana passada, se não me engano. Eu iniciei ela na terça. E na segunda, né, eu passei uns exercícios e exemplos. E na aula de ontem eu passei mais outros exercícios, beleza? Então, nessa aula aqui nós vamos mexer com a viga senoidal, tranquilo? Então, nós vamos determinar, né, as nossas equações de equilíbrio. Então, vou colocar aqui viga senoidal, né? Então, nós vamos determinar, né, as reações de apoio, né, e os diagramas para uma viga senoidal. Eu vou escrever só viga senoidal, beleza? Viga senoidal. Tranquilo? Então, ó, considere uma viga, né, nesse formato aqui, ó. Aqui um ponto A, aqui eu tenho meus apoios, né? A e B, minhas cargas. E o comprimento, ó, total, L, tranquilo? Beleza? Aí considere aqui, ó, uma carga Q, né? Considere uma carga Q aqui, né? Aplicada exatamente no meio da viga, né? Então, esse pedaço aqui vai ser L sobre 2 e L sobre 2. Tranquilo? Beleza? Aí o que a gente vai fazer, né? Nós vamos determinar uma outra carga aplicada em qualquer outro ponto a uma distância x, qualquer. Tranquilo? Então, ó, vou determinar uma carga. Suponha que a carga esteja aqui, ó. Vou determinar outra carga, tá? Uma outra carga Q de x, certo? Aplicada nesse ponto a essa distância aqui, ó. A essa distância, né? A essa distância x. Tranquilo? Então, ó, nós vamos fazer o seguinte, né? Como que nós vamos determinar? Como eu estou me referindo a uma viga senoidal, né? Você pode escrever aí, né, uma função seno da seguinte forma, ó. Pode escrever, né? F de x é igual, né? Vou colocar assim, né? Um AX, ou um A vezes o seno de BX, certo? Mais uma outra constante. Então você pode escrever uma função seno da seguinte forma. Tranquilo? Então, isso aqui é uma maneira de escrever uma função seno. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aproximação dessa viga aqui com a função seno. Então essa aproximação, né, é justamente essa função aqui, ó. Então, a minha função vai ser justamente essa, ó. Q de x é justamente o A vezes o seno, certo? De B vezes L. Aí você fala, mas não está dependendo de x, né? Não está dependendo de x. Só que se você observar, ó, meu comprimento L todo, eu posso encontrar L em função de x, se você fizer. Tranquilo? Então, a nossa carga aplicada a esse ponto aqui, nesse ponto, a essa distância x, certo? Quem que seria x aqui para vocês, né? Você pode olhar, ó. Pega o comprimento todo e pega esse aqui. Esse comprimento aqui, ó, é L menos x, daqui até aqui. E esse comprimento aqui seria x. Tranquilo? Então você consegue encontrar, fazendo a relação, encontrar x em função, x em função de L e L também em função de x. Tranquilo? Então, ó, que mais, né? O que eu vou fazer agora? Para eu encontrar, só observa o seguinte, ó. Antes de eu fazer qualquer outra coisa, observa o seguinte, ó. Se esse comprimento x for igual a L, né? Considere isso aqui, ó. Se for para a minha condição de contorno, o que seria essa condição de contorno? Seria isso aqui, ó. Q de x, né? Vou pegar, ó, se x for zero, né? Vou colocar assim, ó. Se x for zero, for igual a zero, o que isso implica? Significa que Q de zero é igual a zero. Beleza? Significa o quê? O que isso aqui ainda significa? Ó, que A vezes o seno de B vezes L é igual a zero. Significa que isso aqui é zero, tá vendo? Ó? Significa que esse termo aqui é zero, tá vendo? B vezes L é igual a zero. Então, ó,
B vezes L é igual a zero. B é diferente de zero, então significa que L é igual a zero. Ou seja, se x for zero, L também é zero. Tranquilo? Aí a outra condição, ó. Se x for igual a L, tá? Que é a minha condição de contorno. Então você vai ter o quê, ó? Que Q de L é igual a zero também, vai ser igual a zero. E significa o quê? Porque eu estou falando que x é igual a L, é o comprimento todo. Ou seja, vai estar exatamente nesse ponto. Que A vezes, né, o seno, certo? O seno de B vezes L, isso aqui também tem que ser igual a zero. Só que A é diferente de zero, certo? E B também é diferente de zero. Beleza? Por quê? Ó? O que a gente vai ter? Ó? A é diferente de zero e B também é diferente de zero. Eu já falei, ó, se x for zero, então L é zero. Agora, se x for igual a L, o que isso significa? Ó? Que vai estar aqui, ó. Então, ó, você vai ter uma carga aqui. E o que eu vou relacionar para isso aqui ser igual a zero? Como que eu sei que isso aqui é zero? Eu sei que quando x for zero, dá zero. Então, nesse ponto aqui, vai ser quanto? Onde que o seno é zero? Vai ser intervalos de π. Então, no zero e π. Então, para isso aqui dar zero, A é diferente de zero, ó. A é diferente de zero. Então, o seno de B vezes L, isso aqui é zero. Só que o seno dá zero exatamente quando esse pedaço, quando esse termo aqui dentro for igual a π. Então, significa que B vezes L é igual a π. Então, eu posso concluir que B é igual a π sobre L. Então, eu chego a essa conclusão. Beleza? Quem é B, né? Então, ó, A é diferente de zero, beleza? E eu vou ter que B é justamente, né, π sobre L, tranquilo? Então eu já vou reescrever a minha função, ó, Q de x como sendo, ó, A, certo? A vezes B, né? Só que B nesse caso, ó, é π sobre L, tranquilo? Então nós vamos relacionar isso, beleza? Então nós vamos chegar a essa conclusão, ó. Já fiz aqui a minha condição de contorno, aí eu vou chegar a essa conclusão. Então, ó, já cheguei a... Tranquilo? Aí agora eu fiz a condição de contorno, né? Aquela hora eu fiz a condição de contorno. Para x igual a zero, para x igual a L. Aí agora eu vou pegar x, né, exatamente no meio. Ou seja, eu vou pegar a minha carga, ó, exatamente no meio. E se x for igual a L sobre 2? Beleza? O que acontece se x for igual a L sobre 2? Então nós vamos ter isso, ó. Que Q de L sobre 2 é igual, né, a exatamente a minha carga, ó. Exatamente a minha carga, certo? E isso é igual a vezes o seno, né? Só que nesse caso, o meu B vezes L, né? O meu B é exatamente, certo? Exatamente π sobre L. Então eu já vou trocar aqui, ó. π sobre L vezes, né? Como eu tô colocando, né? Que eu tô colocando se x for L sobre 2, então L sobre 2. Ou seja, meu comprimento agora, ó, eu tô pegando L sobre 2. E isso aqui é justamente A vezes o seno, certo? De π sobre 2. E o seno de π sobre 2 dá 1. Ok? Ou seja, então eu concluo que isso aqui, como isso aqui é 1, então eu concluo que isso aqui é A. Ou seja, então Q de L sobre 2 é igual a A. Certo? Então, Q de L sobre 2 é igual a A. Então eu posso concluir o quê? Ó? Que a minha função Q de x é justamente o quê? Q, minha carga, por quê? Porque eu cheguei que Q é A, tá vendo? Q é igual a A. Certo? E quem é B, né? π sobre L, tá vendo? Beleza? Então vai ficar, ó, vezes o seno, certo? De πx sobre L. Então, a minha carga, certo? É encontrada, né? A minha carga Q de x é encontrada. Q, que é a carga inicial, vezes o seno de πx sobre L. Beleza? Então, essa aqui é a minha carga para uma viga senoidal. Tranquilo? Aí agora eu vou para a minha força, né? Para a força aplicada e onde que essa força vai estar sendo aplicada. Tranquilo? Então, ó. Então, eu tenho que Q de x é igual a Q vezes o seno de πx, né? Sobre L. Tranquilo? Então, esse aqui
é a minha carga, beleza? Aí agora, ó, nós vamos para o cálculo da reação de apoio, certo? Das reações de apoio. Então, nesse caso, ó, olha a simetria, ó. Olha a simetria em relação à minha carga inicial, minha carga Q, beleza? As reações de apoio, né, são iguais, né, a metade da carga aplicada, né, a metade da carga aplicada, ou seja, ó, a minha força, né, vocês podem olhar, ó, então é simétrico, tá vendo? Esse pedaço é igual a esse, né, porque a minha viga senoidal, então esse pedaço é igual a esse. Então o que eu posso fazer? Ó? Eu posso falar que as reações de apoio são iguais, ou seja, vai estar igualmente distribuídas, beleza? Então significa o quê? Ó? Que a minha força vai ser exatamente, ó, a integral, né? A integral de 0 a L de Q de x dx, certo? Ou seja, isso aqui é justamente a integral de 0 a L, certo? Dessa função aqui, ó, Q vezes o seno, né, de πx sobre L dx. É claro que, se vocês não quiserem fazer esse cálculo aqui por integral, não tem problema. Eu já vou passar o resultado final para vocês, beleza? Então vai ficar, ó, no final nós vamos chegar, né, que a nossa carga, certo? Se vocês resolverem essa integral aqui, vai ser isso, ó. Vai ser, né, Q vezes integral do seno, né, dá menos cosseno, ok? Então vai ficar menos o cosseno, certo? De πx sobre L vezes L sobre π. Beleza? Então vocês vão chegar nisso. Tranquilo? Variando, né, de 0 a L, né? Então variando de 0 a L, beleza? Então, ó, quando vocês forem chegar, né, de 0 a L, aí você vai chegar, ó, menos Q vezes, né, o cosseno. Vou substituir esse e depois esse. Então vai ficar, ó, cosseno de π vezes x vai ser L, L sobre L, certo? Menos, vezes aqui, né? Esse L aqui sobre π aqui, como é uma constante, eu vou trazer para cá, ó. Então, Q vezes L sobre π, pronto. Menos, né, o cosseno de 0. Porque x vezes isso aqui, 0 vezes isso dá 0. Pronto. Cosseno de π, aqui cortando aqui, ó, dá 1, né? Então, ó, vai ficar cosseno de π menos 1. Cosseno de π dá menos 1. Cosseno de 0 dá 1, então fica menos 1. Menos Q vezes L sobre π, ok? E isso aqui, ó, menos aqui dá menos 2. Menos 2 com isso aqui, isso é igual a 2 vezes Q vezes L sobre π. Então a força aplicada não depende do comprimento x, tá vendo? Depende só da minha barra total. Então essa força aqui, ó, a minha força vai depender só do meu comprimento L. Então minha força... Então minha força, que eu acabei de encontrar, né, é 2Q vezes L sobre π. Beleza? Então, ó, como eu falei, né, as cargas são igualmente distribuídas, ou seja, a carga aqui, estou olhando o eixo de simetria, né, então, igualmente distribuídas. Então, ó, se você observar, né, como eu falei, como eu encontrei, ó, a força é justamente 2 vezes Q vezes L sobre π. Então, se elas estão sendo igualmente distribuídas, você está aplicando uma carga aqui, ó, nesse exato ponto, na metade. Então, se elas estão sendo igualmente distribuídas, aqui vai receber F sobre 2 e aqui vai receber F sobre 2. Então, A é igual a F sobre 2 e B também é igual a F sobre 2. Ou seja, nesses apoios aqui, quando a carga estiver exatamente no centro, vai ser igual a isso. Tranquilo? Aí quem é F, né? F sobre 2 é justamente isso aqui, ó. Então, A é igual, né, a Q vezes L sobre π. E B também, ó. B é igual a Q vezes L sobre π. Ou seja, nos apoios, os apoios vão estar recebendo essa carga aqui, ó. Tranquilo? Ou seja, os apoios vão estar recebendo justamente a metade. Tranquilo? Pronto. Então aqui eu expliquei para vocês, né, a carga, como encontrar a carga, beleza? A carga nossa Q de x, que é claro, vai ficar em função de Q, da carga inicial, e em função de L, né? E é claro, do comprimento x. E a nossa força não depende do comprimento x. É claro que eu estou aplicando a força exatamente no centro. Ok? Então meus apoios estão recebendo as forças
estão recebendo as mesmas forças. Tranquilo? Então, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Essa aqui foi justamente, ó, a explicação da primeira parte da viga senoidal. É claro que eu vou passar mais exemplos, né? E vou passar exemplos também. Para o vídeo não ficar longo, beleza? Eu vou dar uma pausa aqui. Tranquilo?